cuidar de mim. Irmã Zélia Garcia Ribeiro nasceu em São Pedro do Ivaí, no Paraná, cursou farmácia bioquímica e, na década de 90, ouviu a voz de Deus e sentiu o chamado à vida religiosa na comunidade das Irmãs Copiosa Redenção. Irmã Zélia exerce, no Brasil e no exterior, uma intensa caminhada de evangelização por meio das missões, nas quais é acompanhada pela família Copiosa Redenção. E hoje, no programa As Graças do Monte Santo, nós temos a alegria de recebê-la aqui. A alegria toda minha estar aqui hoje, neste lugar maravilhoso. Um pouquinho do céu a gente experimenta no Santuário de São Miguel, né? Então é alegria para mim. Irmã, seja muito bem-vinda. E a senhora já esteve aqui no nosso santuário, em uma breve passagem, né? Há uns 2 anos atrás, se não me engano. Mas a gente não teve a oportunidade de estar aqui no programa. Então, eu queria que a senhora contasse para as pessoas que nos assistem um pouquinho da sua história, do seu chamado à vida religiosa. É bem importante, assim, dizer isso, porque hoje eu sou o que sou, graças à minha vida de consagração, mas também eu tenho uma raiz, eu tenho uma vivência da palavra de Deus antes de ser religiosa, que sempre morei em Maringá, minha família é de Maringá, e nesse tempo eu me dediquei nos estudos e também na experiência profunda do amor de Deus pelos retiros da Renovação Carismática Católica. Então, a Renovação Carismática Católica, ela despertou dentro de mim essa intimidade profunda com a Eucaristia, essa intimidade profunda com Nossa Senhora, com a Palavra de Deus. E por isso a minha vida, não posso dizer que ela não tenha essa base profunda, porque foi nesse berço, claro, da minha família. Minha primeira formação, minha primeira catequese foi meus pais, que me ensinou as coisas mais simples e pequenas, mas ela se expandiu dentro da Renovação Carismática Católica. E, por isso, eu consegui responder ao meu chamado de ser uma religiosa da Copiosa Redenção. Quando eu fui para a Copiosa Redenção, eu já tinha essa experiência profunda de escuta de Deus, de vontade de querer saber qual era o meu chamado. Eu me lembro que eu ia à missa todos os dias e rezava uma oração de São José, que é uma oração para pedir uma boa escolha da vocação. Eu nunca me esqueço dessa oração, porque eu rezava ela com fidelidade. E eu falava assim: São José, assim como você não teve nenhuma dúvida, e por isso que eu gosto muito do terço São José, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e atribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José. Então eu dizia assim: São José, já que você, naquela hora, quando você foi para aquele lugar, para saber qual era a vontade de Deus, e um anjo surgiu na tua vida e te deu claridade daquilo que era a vontade de Deus, eu também preciso. Eu quero fazer a vontade de Deus. E com isso, eu tive foi muitas confirmações e consegui chegar na Copiosa Redenção graças a um retiro de silêncio, fazendo com o Padre Wilton. E ali eu ouvi o meu chamado e me tornei uma consagrada e já tenho 20 anos de fidelidade que eu estou na Copiosa Redenção. E a senhora sempre imaginou ser missionária? Na verdade, quando eu entrei na Copiosa, é bem interessante isso, porque quando eu fui para a Copiosa Redenção, vários padres, várias pessoas diziam assim: olha, o que Santa Teresinha não fez quando ela estava na Terra, você vai fazer na ação. Santa Teresinha desejou andar em todos os cantos do mundo, e ela não foi, mas a extensão do chamado dela vai ser através de você. E até no dia que eu entrei na Copiosa Redenção, eu entrei ganhando um jogo de malas, de uma pessoa que dizia assim: você vai usar muitas malas. E uma pessoa que não sabia assim, muito, né, de mim. Você vai precisar de muitas malas. Você vai viajar muito e vai levar muita palavra de Deus. E eu entrando na Copiosa Redenção,
E eu dizia assim, não, mas eu não estou entrando na Copiosa Redenção para viajar, para ser missionária. Eu estou entrando para ser adoradora, porque o que me atraiu na Copiosa Redenção foi a adoração. Então, eu sempre fui apaixonada pela adoração, sempre. E aí, nossa, o que me encantava no carisma era a adoração. Esse é o chamado mais forte da minha vida. E aí eu entrei com um mês de Copiosa Redenção, meu fundador já me chamou para pregar com ele, e desde então nunca mais parou, e todos esses anos eu prego com ele, graças a Deus. Mas daí eu entrei numa crise existencial. Por quê? Porque eu queria ficar adorando Jesus. Jesus mandava para a rua, né? Pregar. Eu já, com um mês de formação, eu era postulante. Já saía para evangelizar, para pregar. Daí um dia eu procurei um padre, Padre Homero, nunca esqueço. Padre bem velhinho, e em Ponta Grossa. Cheguei para ele e falei, Padre do céu, o senhor precisa fazer alguma coisa por mim. Eu quero muito ser uma irmã que fica adorando Jesus. É o meu chamado. E Deus me leva para a rua, para pregar, para evangelizar. Eu não entrei na Copiosa Redenção para fazer isso. Eu entrei para ser adoradora, para ficar dentro de casa. Aí ele escutou, daí ele pegou um CD de música só instrumental, pôs e me deixou ouvindo. Aí depois ele disse assim, filha, depois que eu escutei aquele CD, ele falou assim, minha filha, tinha um santo que dizia assim, Senhor, eu quero muito, muito ficar na clausura, intercedendo pelo mundo, ser o teu adorador. Deus, então, apareceu de algum jeito para ele, não sei de que forma, mas Deus falou com ele, e ele escutou a voz de Deus. E Deus disse para ele, meu filho, o teu claustro é as ruas. Vai. Você vai se encontrar comigo nos pobres. Quando você escutar a voz de uma pessoa que está necessitando de ajuda, você vai me escutar. E assim, então, vai que eu te envio. E aquele santo obedeceu à voz de Deus, se tornou um grande missionário. E aquele padre olhando para mim disse assim, o teu claustro, irmã, é as ruas. Vai. Deus te deu a unção, Deus te deu o brilho da graça de ser missionária. E muitas vezes a tua adoração vai ser olhando e contemplando uma pessoa que não tem quem escute ela. E você vai escutar, e você vai dar atenção, e você vai adorar muitas vezes Jesus escondido naquela vida. No pobre, no caído, no dependente que está lá talvez longe de uma chácara. E naquele dia, então, eu entendi que o meu chamado era ser missionário, e desde esse dia, nunca mais eu reclamei. Então, hoje a minha vida é consumida inteiramente na estrada, nas ruas, na evangelização, mas eu ouvi a voz de Deus naquele dia, e foi tão autêntico que isso permanece até hoje. E foi a união do seu desejo com o desejo de Deus que nasceu alguns livros, né? Entre eles, um que é quase um best-seller, se pelas contagens já não for agora, né? 40 dias de oração e libertação. Irmã, conta para nós, né? Nos instrui como nasceu, como é esse momento de 40 dias de oração e libertação. Esse livro, na verdade, ficou quase 10 anos escrito, guardado, e todo mundo dizendo, você tem que lançar um livro, você tem que lançar um livro, você tem que lançar um livro. E eu falava, não, não é, eu acho que não é da vontade de Deus, já tem tantos livros escritos, mas daí um dia, na adoração, eu falei para o Senhor, faça-se aquilo que o Senhor quer. E Deus falou muito forte que Ele queria que lançasse um livro. Eu falei, então confirma. Aí foi dezembro do ano passado, a Ave Maria me ligou, dizendo, irmã, nós queremos lançar um livro com a senhora, temos acompanhado teu trabalho pela internet, queremos lançar um livro. Eu falei, não, eu nem tenho, mas eu vou escutar Deus, vou rezar. E na oração, Deus falou comigo, através da intercessão de Nossa Senhora de Fátima, disse para mim, você tem um livro guardado, e eu quero que esse livro seja lançado pela Ave Maria, mande este livro. Daí eu mandei,
Porque quando eu escrevi esse livro, Deus falava para mim que Ele queria tirar o povo do Egito, da mesma forma que foi naquele tempo. Que as pessoas que rezassem as orações desse livro teriam uma saída do Egito para a Terra Prometida. Experimentaria grandes libertações em todas as áreas de suas vidas. Então, neste momento, eu assumi isso como uma verdade e mandei. Falei, se a Ave Maria provar, é porque é de Deus. E graças a Deus, são 40 capítulos de Êxodo, 40 Pai Nosso por dia, uma penitência todo dia e uma meditação de um salmo. Então, praticamente, é a palavra de Deus meditada. E Deus, então, fez com que a Ave Maria aprovasse no dia da misericórdia. Foi tudo tão rápido que já estava sendo o lançamento. E, graças a Deus, tem sido... Só na minha vida, eu já vou fazer agora, no dia 1º de janeiro, vou começar de novo o livro, 40 dias de oração, porque só na minha vida, cada vez que eu fiz, foi grandes milagres e libertações na minha vida e na minha casa. Então, eu sou testemunha viva que se Deus fez esse livro só para mim, já valeu a pena. Amém. E a senhora lança anualmente um planejamento espiritual. Como surgiu essa ideia? Por que fazer, né, esse mover que, como a senhora mesma disse, se o livro serviu só para a senhora, né, e, de repente, a senhora lançar todo ano um planejamento para que essas pessoas também participem. Como que surgiu esse desejo? Esse já é o 7º ano do planejamento espiritual, e o que mais me surpreende é porque são orações assim simples, de disciplina diária. A mesma oração ele vai rezar o mês inteiro, porque Deus falava assim, as pessoas precisam de uma direção de oração, uma organização nas metas. O que eu quero alcançar no ano 2018? Então eu vou organizar essas metas no caderno, não vou rezar essas orações todos os dias, e a oração já começa meia-noite, a gente consagrando o ano a Nossa Senhora. E Deus, então, falava que as pessoas precisavam de uma disciplina de oração para poder também treinar essa fidelidade orante todos os dias. E graças a Deus, olha, esse planejamento me surpreende a cada ano. Já está lá na França, é pedido de Portugal, é gente do mundo inteiro pedindo planejamento. Só no Brasil, o que a gente já mandou de planejamento, não dá nem para contar. Então as pessoas chega no mês assim de agosto, o povo já fica louco, procurando, não posso começar o ano sem a oração da meia-noite. Então isso mostra o tanto que as pessoas são fiéis. As pessoas são fiéis demais na oração. E eu tenho testemunhos desse planejamento assim, que é testemunhos milagrosos. Mas por quê? Por causa da fidelidade, por causa da união de muita gente rezando as mesmas orações e por causa da obediência, né? Isso faz um milagre acontecer. Então, o planejamento, para mim, é um caminho tão simples, mas tão profundo e de tantos testemunhos que a gente fica até assustado com os testemunhos que a gente recebe do planejamento espiritual. Então, é uma das metas, né? Todo mundo começa o próximo ano já tendo a sua meta. Planejamento pode ser uma meta, né, para essas pessoas que estão nos assistindo. É verdade. E o bonito do planejamento é que ele reúne a família, as crianças. Agora eu já fiz o planejamento para as crianças também. Mamãe, nós temos que rezar a oração de hoje. Não podemos dormir sem não rezar. As próprias crianças motivam os adultos a orar. Isso é muito bonito. Irmã, nos bastidores a gente estava conversando e a senhora nos contou, né, uma curiosidade. A senhora carrega mais de 20 relíquias com a senhora. Por onde a senhora vai, se existe uma coisa que a senhora não esquece, são as relíquias. É verdade. Explique para nós qual a importância de ter uma relíquia. Tem gente que recebe uma relíquia e não sabe qual a importância de carregá-la. Explique para nós. Bem, eu, na verdade, sempre fui apaixonada pelos santos. Sou louca de amor por cada santo. Eu digo que eu não tenho um santo de devoção, eu tenho todos. Cada um, eles ocupam uma parte do meu coração de uma forma tão bela e bonita que, então, eu nunca escolhi. A minha primeira relíquia, eu ganhei da Beata Helena Guerra, do Ironi, um pedacinho de pano da roupa dela. E essa relíquia me trouxe tanta bênção, tanta graça, tanta redenção. Minha vida mudou assim totalmente. Que
o Ironi viu meu zelo por aquela relíquia, que ele, naquele mesmo ano, eu lembro como se fosse hoje, no dia 25 de janeiro, estava na casa dele, e ele me deu essa relíquia de tecido da Beata Helena Guerra. Tanto é que eu tenho muito apreço pelas relíquias de tecido. A roupinha, ou o tecido que toca no osso do santo. E aí, quando foi no dia do meu aniversário, 25 de abril, ele me mandou de presente a relíquia de 1º grau da Beata Helena Guerra. Essa foi a minha primeira relíquia que eu ganhei, por isso que tenho muito amor por ela. Pronto, e cada lugar, eu rezo muito para as mulheres que querem engravidar. Toda vez que eu toco com a relíquia da Beata Helena Guerra no útero de uma mulher, muito difícil não dar certo. É incrível. Eu não sei se é a minha fé ou se é também a força da Beata, mas milagres acontecem com essa beata. E onde eu entro com as relíquias, numa casa, num ambiente, há uma mudança radical. É incrível. Casas que as pessoas não conseguiam sair do aluguel, não conseguiam comprar uma casa própria, eu entro e milagrosamente essas pessoas saem da casa e compram uma casa. Então, tenho muitos testemunhos em relação a isso. Então, foi chegando. Aí foi um padre dos Estados Unidos que me deu John Newman um dia de presente. Foi outro padre lá na Itália que me deu a Santa Teresa Margarida, e elas foram vindo através de várias mãos de padre, de pessoas especiais dentro da igreja. O Ironi me deu a Santa Gema Galgani, a Beata Helena Guerra, o Ironi me deu Santo Afonso Maria de Ligório, e assim foi. O Ironi foi o que mais me deu relíquia até hoje. Mas Deus foi me trazendo, e cada hora, quando eu recebo um presente de uma relíquia, eu sei. Elas andam comigo por onde eu vou. Eu sinto que os santos não querem ficar muito enclausurados, eles querem viajar, eles querem entrar nas casas. E quando eu entro no ambiente, eu sinto eles andando, rezando naquele lugar. É uma coisa tão impressionante. É uma fé que eu tenho, uma convicção que enquanto a gente está aqui, eles estão aqui rezando, eles estão andando nesse santuário, eles estão visitando as pessoas que estão aqui. Eu não tenho dúvida que eles, pela força deles, claro que eles estão no céu fazendo isso, mas o amor permanece, exala neste lugar. A força que eles têm diante de Deus chega neste lugar. Então, esse é o amor. Então, hoje, graças a esse amor que eu tenho por eles, tenho chegado cada vez mais as relíquias nas minhas mãos, e cada uma que chega, eu vejo que é aquilo que o Padre Dudu diz, né? Que não é a gente que escolhe um santo, mas ele que nos escolhe. Então, ele me escolheu, esses santos me escolheram. O último que eu queria muito ganhar é São Gabriel da Virgem Dolorosa. É um santo muito jovem, que era um santo de devoção da Santa Gema Galgani. Eu queria muito ganhar e ganhei agora. Por último, ele e a Santa Maria Goretti são os últimos que eu recebi para a glória de Deus. São os mais novos santos que eu tenho junto comigo agora. Essa em especial? Essa é São John Newman, é o bispo da Filadélfia, ele está intacto, e foi um padre americano que gostou muito de mim quando eu fui lá e criou um laço de amor, e um dia ele descobriu que eu tinha um amor muito especial por John Newman, e eu carregava de tecido também a relíquia dele. Ele foi lá, conseguiu no santuário, que são os padres sedentoristas, e me trouxe. Na hora que estava indo para o aeroporto, foi uma viagem que eu fiz sozinha para os Estados Unidos, tive que vencer o medo de não falar a língua, e voltei com o bispo, e tive uma experiência assim tremenda de milagres nesse dia, carregando esse bispo comigo. Uma grande graça. Irmã, para quem está nos acompanhando, não pôde estar aqui, nós estamos iniciando um novo ano. Se a senhora pudesse estar com cada um deles, deixar uma mensagem para nós, né, em especial, para esse ano que está começando. Bom, para você que está nos vendo, nos assistindo, o que eu quero dizer para você é que 2018, eu tenho muita fé que 2018 vai ser um ano diferente. Vai ser um ano de muitas colheitas, vai ser um ano redentor, de muitas Páscoas, mas também de muitos desafios, porque é um ano da eleição. E o meu pedido para você é que você comece dia 1º de janeiro, junto com muita gente que nós já motivamos, a rezar o rosário diariamente. E um desses terços, ou todos,
não esquecer de oferecer pelo Brasil, pelos novos governantes, para que Deus possa preparar um povo cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus para governar o nosso país. E eu creio que se nós nos unirmos em oração, se tiver 100 pessoas fiéis ao rosário todo dia pelo Brasil, eu não tenho dúvida que o Brasil será governado por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque a beata Helena Guerra já está lá através de deputados cheios do Espírito Santo, a relíquia já está lá. E um dia Deus me deu um sonho. E Deus fez eu sonhar com a beata Helena Guerra, e Deus falava assim: a beata Helena Guerra assumiu o Brasil para rezar. Reze muito pedindo a intercessão da beata Helena Guerra, para que os corações das pessoas sejam incendiados pelo fogo do Espírito Santo, para que eles tenham a ciência de Deus para governar esse país. Então, eu creio que se nós rezamos junto com a beata, e, claro, que a Virgem Maria, padroeira do Brasil, por excelência, esse Brasil é terra de Santa Cruz, se nós rezarmos o nosso rosário todo dia, nós vamos incendiar os corações de quem está aí se candidatando. E quem não é para governar, com certeza, a Virgem Maria, pela força do rosário, é a vassoura que a gente vai limpar do nosso país. Não vai conseguir nem chegar lá pela força do nosso amor e da nossa oração. Então, é isso. Que Deus abençoe, né? Você que está em casa, e que nunca falte para você esta alegria do Divino Espírito Santo. Conte com as minhas orações. Irmã, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por estar no nosso santuário. Nosso santuário é a nossa casa, mas também é a sua casa. Volte sempre que puder, vai ser uma alegria recebê-la aqui no santuário, em especial no nosso programa. Amém. Eu, com certeza, não tenho dúvida que aqui já se tornou minha casa mesmo, né? E eu me sinto muito à vontade. É muito bom quando a gente chega num lugar que a gente tenha esta graça de ser bem acolhido, com tanta simplicidade, mas com tanta nobreza, né? A simplicidade e a nobreza andam juntas quando elas estão dentro de um projeto de Deus. Esse lugar com o Padre Roberto, eu me sinto muito em casa, porque a simplicidade de cada um de vocês é algo que enobrece a nossa alma. Muito obrigada. Você acompanhou as graças do Monte Santo. Nós desejamos a você um feliz 2018. E não se esqueça, curta a nossa página, compartilhe o nosso vídeo, seja evangelizador também desta obra. E até já! São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. São Miguel Arcanjo, cura-me com teu escudo. São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. São Miguel Arcanjo, cura-me com teu escudo. Livra-me, cuida de mim.